infelizmente, o rei Acás, o rei de Judá, escolheu o caminho mais difícil. Deus havia proposto a Acás que não fizesse acordo com Tiglat-Pileser III, rei da Assíria, na tentativa de se livrar dos ataques de Israel e da Síria. Mas, infelizmente, apesar do que Deus prometeu, apesar dos milagres que Deus prometeu realizar, inclusive por meio de sinais, para reforçar a fé de Acás em Deus e na sua palavra, Acás decidiu não confiar em Deus. Ele não abriu o seu coração para a fé. E ele acabou, infelizmente, escolhendo o caminho mais difícil. Ao invés de confiar no Senhor Deus, ele achou que poderia confiar no rei da Assíria, tornando-se amigo dele. E desta forma, obviamente, este seu amigo poderoso o livraria de Israel e da Síria e ele ficaria tranquilo. Só que Acás, além de ser rebelde, ele foi muito ingênuo. Jamais Tiglat-Pileser III ficaria satisfeito apenas em tomar as províncias do norte e jamais ele iria respeitar Judá. É óbvio que ia chegar um momento que uma nação como a Síria, um rei como o rei assírio, insaciável por poder, ele iria se voltar contra o próprio rei Acás. Mas vamos ver quando que Deus deu a profecia acerca da destruição da Síria e de Israel, para você perceber que o que Deus prometeu ele cumpriu e que por isso Acás poderia ter confiado em Deus, de que Acás não precisaria fazer uma aliança com um rei pagão e ímpio para se livrar de duas nações, diríamos assim, que queriam destruir Judá. Como nós já estudamos em Isaías 7, 14 a 16, Deus prometeu ao rei Acás que quando nascesse um menino e fosse colocado o nome dele de Emanuel, e este menino tivesse a idade de escolher entre o bem e o mal, ou escolher, na verdade, entre os diferentes tipos de comida que ele desejasse, ele disse que nesse momento, Deus faria com que Síria e Israel do norte fossem extintos. Esta profecia de Isaías 7, 14 a 16 foi dada por volta do ano 734 a.C. E esta profecia se cumpriu por volta de 732 a.C., ou seja, 2 anos depois do que Isaías predisse. Síria e Israel finalmente foram derrotados e tudo acabou como Deus havia predito, ou seja, com a derrota da Síria e Israel, Acás não tinha um porquê de temer. Deus havia predito que os inimigos de Judá seriam derrotados e que, portanto, não tinha nenhum motivo para Acás confiar na Síria, que com certeza, com sua sede de poder, mais tarde se tornaria também um inimigo de Judá. Acás se esqueceu, ou na verdade não quis saber, do que está no Salmo 118, verso 9. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Ao invés de buscar refúgio no Senhor, que gratuitamente ofereceu ajuda, ofereceu uma atuação poderosa para livrá-lo da Síria e de Israel, ele preferiu desobedecer a Deus, escolheu o caminho mais difícil e fez aliança com um rei pagão, que tinha sede de poder e que obviamente se voltaria contra Judá
do mesmo jeito que se voltou contra Israel e Síria. Vamos ver um resumo do resultado da atitude rebelde e da falta de fé de Acaz em confiar em Deus. Vamos ler aqui o que está em 2 Crônicas, capítulo 28, versos 20 a 25. Quando chegou Tiglat-Pileser, rei da Síria, causou-lhe problemas em vez de ajudá-lo. Acaz apanhou algumas coisas do templo do Senhor, do palácio real e dos líderes e ofereceu-os ao rei da Síria, mas isso não adiantou. Você percebe? Ele tinha se unido com a Síria para receber ajuda contra Israel e Síria e acabou tendo problemas como Deus havia avisado. Verso 22, mesmo nessa época em que passou por tantas dificuldades, o rei Acaz tornou-se ainda mais infiel ao Senhor. Ele ofereceu sacrifícios aos deuses de Damasco que o haviam derrotado, pois pensava, já que os deuses da Síria os têm ajudado, oferecerei sacrifícios a eles para que me ajudem também. Mas eles foram a causa da sua ruína e da ruína de todo Israel. Acaz juntou os utensílios do templo de Deus e os tirou de lá. Trancou as portas do templo do Senhor e ergueu altares em todas as esquinas de Jerusalém. Em todas as cidades de Judá, construiu altares idólatras para queimar sacrifícios a outros deuses e provocou a ira do Senhor, o Deus dos seus antepassados. Você percebe o resultado de Acaz não ter confiado em Deus e ter se aliado a um líder pagão? Acaz primeiramente disse para Deus o seguinte: eu não quero a sua proteção. Eu confio mais na proteção de Tiglat-Pileser III do que na sua. E Deus havia avisado de que ele ia ter problemas, e ele teve realmente problemas. Obviamente que Tiglat-Pileser, com a sua sede de poder, também queria conquistar Judá. E foi o que ele fez. Ele estava tomando bens que pertenciam a Judá, e Acaz foi tão longe que não só deu os bens de príncipes e os próprios bens dele para o rei da Síria, ele pegou os bens preciosos, os utensílios preciosos da casa do Senhor e os ofereceu a Tiglat-Pileser. E mais do que isso, ele chegou a fechar o templo do Senhor e construiu altares idólatras em cada esquina para adorar outros deuses e abandonou definitivamente ao Deus de Israel. Deus sabia, em primeiro lugar, que a união dele com a Síria não traria bons resultados, porque Deus, ele mesmo, estava disposto a livrar Judá da Síria e também de Israel. E além disso, Deus queria evitar que Acaz se corrompesse ainda mais em se unir com uma nação idólatra, pagã, que levou Acaz totalmente à destruição. A vida espiritual de Acaz foi-se embora, foi destruída. E não vemos na Bíblia, infelizmente, nenhuma evidência do arrependimento de Acaz. Ou seja, a decisão que ele tomou em confiar, em se aliar a pessoas más e idólatras, simplesmente acabou por selar o destino eterno de Deus. E não temos evidências bíblicas, muito pelo contrário, de que encontraremos Acaz após a volta de Cristo, quando ele voltar a ressuscitar todos os justos. Ou seja, esse é o resultado de escolher confiar em seres humanos ao invés de confiar em Deus. Este é o resultado de transgredir aquilo que o Novo Testamento diz em 2 Coríntios 6, 14 a 17, e também está no Antigo Testamento, em Deuteronômio 7, 13 e 4, em relação ao jugo desigual. Formar alianças íntimas com incrédulos ou com pagãos ou com pessoas que não temem a Deus é perigoso.
e de alguma forma ou outra vai trazer consequências. Hoje fizemos o estudo de sábado a segunda-feira e aí na terça-feira continuaremos o nosso estudo, passando por quarta, quinta e aí encerraremos o estudo desta semana em que estamos fazendo uma análise do capítulo 8 do livro de Isaías. E aí na outra semana, seguindo o nosso estudo do livro de Isaías, vamos estudar o capítulo 9, um capítulo maravilhoso que vai falar do Messias, que vai falar de Jesus Cristo. Inclusive vai nos revelar que Jesus é muito mais do que um ser humano. Você não pode perder o estudo da próxima semana também. Um forte abraço, que Deus te abençoe e até terça-feira